corrigir, né? Aquela sociedade estava caindo numa religiosidade vazia e falsa. E Jesus traz as pessoas para a interpretação correta. Então isso é que é toda essa sessão ali que vai do 17 ao 48. E finaliza com a frase das mais difíceis, na verdade nós não participamos dessa aula, né, que eu estava viajando, mas uma frase assim muito, como é que eu vou dizer, talvez a palavra, gente, impactante, não, é uma palavra confrontadora, talvez seja melhor, vamos deixar essa por enquanto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito, desafiadora a pastora está aqui. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. O que o mundo fala, gente? Isso aqui, para quem não é discípulo, é uma loucura. É impossível. É tipo assim, é viagem total. Mas o nosso Jesus, ele está nos chamando a ser perfeito. Como perfeito é o nosso Pai Celestial. É você, irmão Caio, adquirir as características de Deus na sua vida. Sabe, você como filho, parecer com ele mesmo, andar que nem ele anda. Eu não sei como é que Deus anda, mas se ele anda levantando os calcanhares, eu vou levantar o calcanhar também. Porque a gente aprende muito por uma das principais formas de aprendizado que um ser humano tem é a contemplação. Por isso que os filhos repetem muitas coisas que os pais fazem. Tanto comportamentos quanto gostos, muita coisa parecida de um filho e de um pai. Ou de um pai. Vocês entenderam? Por quê? Porque o filho vai contemplando. Minhas filhas sempre acham chata com videogame. Mas a culpa foi minha. Porque eu fiquei jogando videogame na frente delas. Eu fiquei dando a manetinha para elas lá, achando o máximo. Tentando ensinar elas a dar um Hadouken. Só que elas não conseguem dar Hadouken ainda, né? Elas gostaram de outros jogos. Mas assim, gente, é isso. É contemplação. E a gente começa a agir conforme o nosso Pai. Então nós precisamos estar em constante contemplação do nosso Pai. Para que a gente se torne cada dia mais parecidos com Ele. Né? Encontramos aqueles que poderíamos chamar do... Então, nessa parte, né, nós encontramos esse quadro, né, que é o crente na presença de Deus e em submissão a Deus. Então é isso que nós estamos vendo ali. É o cristão, quem ele é, como é que ele vive a vida dele. E esse entendimento também de que todo o tempo você está na presença de Deus. Esse ano eu li o livro, eu não sei se é um livro, um livreto, um e-book, aquele da Val, O Temor do Senhor. E ela traz um conceito, que na verdade não é um conceito dela, é um conceito da igreja, que é o corandel. Né, que é estar sempre na presença de Deus. O crente tem que ter esse entendimento, corandel, ou seja, o tempo todo eu estou na presença de Deus. Então, se o pastor Geraldo trata mal a esposa dele, foi na presença do sogro. Você tem coragem de tratar mal a pastora ali na frente do sogro? Brigar com ela? Não tem, você segura, meu sogro está aqui. Esperar ela ir embora, que ela me paga. Só que ela é filha de Deus. Quando a irmã Ana Clara está pirraçando o Alisson lá na casa dela, está pirraçando. É na frente do sogro. Eu sou uma menina terrível. Mas ela também é filha, gente. Mas é essa relação que a gente tem, por isso que a gente tem que tratar bem uns aos outros. Porque eu sou pai de duas moças e se eu ver pessoas tratando mal, cara, não vai ser legal para mim. Vai me desagradar profundamente se eu ver alguém tratando elas mal. Entendeu? Mas nós estamos corandel. O tempo todo na presença de Deus. Não tem hora, gente. O salmista vai falar, né? Se eu subir no mais alto monte, se eu descer nas mais profundas, tu lá estará. Não tem como fugir da presença de Deus. E é isso também que essa primeira parte falou com a gente, né? E também vai declarar, né, o tempo todo essa ideia do nosso caminho da vida, nós somos os filhos de Deus. Então ali nós estamos entendendo, Jesus está todo o tempo falando, filho de Deus, filho de Deus. E quando a gente faz a ministração de paternidade, nós falamos muito sobre isso, que o diabo ele não importa muito
se você viver uma vida de rituais religiosos. Ele não importa. A sua relação, Nath, com a divindade, ele não importa. Mas ele fica endemoniado se você se relacionar com o Pai. Gente, uma das coisas que as pessoas mais se arrepiavam contra Jesus é Jesus chamar Deus de Pai. Eles achavam aquilo um absurdo. E o pior é que Jesus ainda ensinava, é Pai. Então, quando você começa a viver com o Pai, aí o diabo endemonia. E ele começa a se levantar, e ele começa a querer tirar isso de você de qualquer jeito. Mas é isso que o sermão está mostrando, é o tempo todo o Pai de vocês, o Pai Jesus. Parece que ele, nesse sermão, ele só fala isso. É o tempo todo colocando como filhos de Deus. Amém? Então, isso foi o capítulo 5, né? Nossas outras aulas. E hoje nós vamos trabalhar sobre isso, né? O capítulo 6. Então, já vamos abrindo aí os capítulos 6. E o que é esse capítulo 6, gente? O ensino sobre as boas obras. Então, o capítulo 6 está inserido no Sermão do Monte, foca na prática da justiça por meio das disciplinas espirituais, mudando o foco da definição moral de justiça. Então, nós vimos no 5, no final do 5 todinho, ele vai definir o que é justiça, o que é a lei de verdade. Ele interpreta a lei de forma correta, né? Você se relacionando com a lei. Agora ele vai trabalhar essa lei dentro de você. Então, como que isso tem que funcionar dentro de você? Então, isso ainda é muito mais interior, né? Vai exigir de você uma reflexão maior agora e uma sinceridade, igual eu falei, uma sinceridade mortal sobre o seu cristianismo. Porque tudo que eu falar aqui pode parecer que João faz tudo. Eu, de fora, não posso julgar João. Mas Deus sabe, e João sabe. Então, Deus está te chamando para ser sincero agora, totalmente. A justiça agora sai do âmbito legal, a relação entre as pessoas, e passa para o âmbito interior, emocional. Aquela parte interior. Amém? Então, quando ele está falando de justiça, boas obras, está falando dessa parte, tá bom? Então, ele vai tratar isso. E ele vai abordar, daqui a pouco, eu vou seguir então, ele vai abordar algumas práticas religiosas, as principais práticas religiosas daquela época. Então, tinha práticas religiosas que mexem com você interiormente se você fizer do jeito certo. Então, são coisas que a gente faz, mas que o intuito dela é mais interior, é mais você e Deus, do que a própria situação que você está executando. Tá bom? Não vou falar mais sobre isso. Então, vamos ler o nosso texto base, então. Mateus 6, de 1 a 4. Abrir aí, Mateus 6, de 1 a 4. Prontos? Tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está nos céus. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba que a direita está fazendo. Dê sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que o observa em segredo, os recompensará. Texto muito conhecido, né? Texto muito conhecido, mas que a gente vai tentar extrair. Ele é objetivo, mas que ele é profundo ao mesmo tempo. Como toda a palavra de Jesus, né? Parece que é um oceano de coisas. Quando você abre uma lupa ali, parece que aparecem 1000 coisas relacionadas àquilo. Então, é algo tão extraordinário a palavra, porque tem esse poder, né? Então, nós vamos começar, gente, com o versículo 1. E nós temos que entender o objeto que nós estamos estudando. Então, nós estamos estudando, o versículo 1 vai falar sobre, no caso aí, né, deixa eu só, tá meio embaçado, não? Não, tá bom, né? Cisma minha, gente. É querer mexer em tudo. Então, assim, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Então, nós precisamos, a primeira coisa é descobrir o que são
essas obras de justiça. Tá? Por que eu coloquei obras de justiça aqui? Boas ações aqui, gente. Vou até colocar logo aqui. Porque até para ajudar um pouquinho no nosso entendimento, eu coloquei todas as versões, tá vendo? NTLH fala deveres religiosos. NVT vai falar boas ações. NVI vai falar obras de justiça. ARC, né, Almeida, Revista Corrigida, a mais antigona de todas, fala esmola. A ARA, que é a evolução da ARC, justiça. E a NAA, que é a evolução a última versão da Almeida, né, vai falar obras de justiça. Então pronto, é disso que a gente está falando. Então, o que é isso que a gente está falando? Vou deixar a oportunidade para vocês. O que vocês entendem que é isso? Irmão Caio, fale para nós. Você já está com o microfone, você já ganha tempo nosso aí. Eu acho que é a partir do momento que você passa a colocar o que Jesus está ensinando para fora, o amor ao outro, né? Seria ajudar, cuidar, amar ao outro, e não expor isso de uma maneira que isso se torne não sei a palavra certa, mas... Então, na sua concepção, obra de justiça é caridade. Isso. Não, é ou não é? É. Ah, mas alguém tem uma ideia diferente de obras de justiça? Você vê que tem versão que chama de deveres religiosos. Você já foi pro outro lado. Eu ia falar de algo que promove uma certa justiça social ali, que igual tá ali esmola. É algo que vai tentar amparar aquela pessoa que está sofrendo injustiça na sociedade, no sentido financeiro ali, né? Porque tá falando de esmola. Aí, já que você falou ali de deveres religiosos, então também é algo que o próprio Deus vai cobrar de nós, porque Deus, lá no Velho Testamento todo, ele fala que a gente tem que cuidar do órfão e da viúva, que eram as pessoas mais desamparadas pela sociedade. Na verdade, as obras de justiça é a mesma coisa que os escribas, os fariseus faziam, porém, a motivação é diferente. Você não tem que fazer para mostrar, para as pessoas mostrar para os homens, você tem que fazer. Mas você não está falando Deus. o que é, você está falando da forma de fazer. É você dar esmola, socorrer o irmão, é você ajudar as pessoas, é você orar, é você jejuar. É caridade. Caridade, né? Entre aspas. Então, Caião está certo. Para nós, na verdade, geralmente a gente não usa esse termo, caridade, né? Os católicos usam muito, né? Mas a gente usa geralmente mesmo abençoar a vida dos outros, né? Das outras pessoas que a gente conhece. Mas o negócio assim de falar, gente, a palavra real é caridade, nós não tem que ter medo, não. É porque tipo assim, o evangélico às vezes tem um problema de até qualquer coisa que pareça catolicismo, a gente fica passando até coisa boa. A palavra caridade, tá bom, tá certo. Por que eu tenho medo dela? Você tem que parar, sabe? É uma religiosidade às vezes também. Mas assim, a gente aprende com isso. Então tem coisas certas que a gente fica expurgando porque parece igreja católica. Vai falar, Carla. É uma forma de demonstrar o amor de Deus nessas ações, nessas atitudes, aí, igual o Caio falou, Nádia falou, né? Mas baseado no amor de Deus, é baseado no amor que Deus derrama sobre as nossas vidas, e aí a gente tem essas ações. Então, gente, primeira coisa que gera até uma confusãozinha, porque essa palavra, quando ela foi encontrada lá nos manuscritos, ela aparece o mesmo texto usando duas palavras diferentes. Essa aqui, né, elimosine, que são as esmolas, a caridade. É isso mesmo, caridade, esmolas, ajuda ao próximo, assistência. Então, alguns escritos vai estar elimosine. E outro vai estar esse dikaiosine, que são as obras de justiça. Tá? Só que, por exemplo, olha a evolução da ARC. A ARC começa falando o quê? Gente, ARC, ARA e NAA é a mesma Bíblia, só que com uma evolução na tradução, tá bom? Então, a tradução ARC é a mais antiga, que a gente geralmente que o pessoal usa, né? Tem mais antiga ainda. É a Almeida, Revista Corrigida. Olha como é que ela chama. Esmola. Só que se esmola era o certo, por que ele muda depois para justiça e depois ele muda para obra de justiça? As pessoas que têm que faz a revisão da Bíblia, né? Da versão Almeida. Então eles foram mudando essa palavra. Por quê? Porque a maioria dos estudiosos entende que a palavra correta seria o dikaiosone. Por quê? Porque é a palavra mais genérica. Um escriba nunca ia tirar um copista, né? Escriba, ele nunca ia tirar uma palavra específica e mudar para uma genérica.
Mas muitas vezes eles pegavam uma genérica e mudavam para uma específica para tentar ajudar o pessoal a entender melhor. Então eles entendem que Jesus falou nessa palavra o dikaiosone, que seria obras de justiça. Tá? E eu vou explicar sobre o quê. Porque tem diferença. Se ele falou elimonzine, né, que seria esmolas, então ele está referindo simplesmente ao texto imediato. Ou seja, ele está falando do 1 ao 4. Ele está falando da mesma coisa. Mas, se o pessoal realmente... É quase que consenso hoje que a palavra certa seria a dikaiosone, que ele vai falar sobre isso aqui. Ele vai falar sobre as práticas centrais do judaísmo na expressão da sua fé cotidiana. Então, sobre o que ele está falando quando ele fala obras de justiça? Então, tinha 3 principais ações que todo judeu religioso fazia. É igual nós aqui, o que mais você escuta nesse altar aqui? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai comungar com os irmãos. Não é essas 3 principais coisas que a gente fica toda hora incentivando o povo. Você tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ler. Então a gente fala isso direto aqui, não é? Então, para eles, eram essas aqui, as práticas. Caridade, oração e jejum. Então, quando ele está falando obras de justiça, ele está se referindo a essas 3 coisas. Então, o versículo 1 é como se fosse a introdução do capítulo 6 quase todo. Então, ele simplesmente fala, gente, ó, quando você for fazer suas obras de justiça, você vai fazer, né, não tenta fazer para aparecer. Toda vez você vai fazer no secreto, e o seu pai que te conhece, vem em secreto, ele vai te recompensar. Então, ele introduz, com o primeiro versículo, tudo que ele vai falar ali para frente. É claro que Jesus vai repetir isso lá na frente. Ó, quando orares, entra no seu quarto. Não faz como os hipócritas. Então, ele vai repetir meio que a mesma coisa. Então, quando ele está falando, mas aqui agora, no versículo 1, ele está dando a regra geral. Toda vez que você for fazer uma coisa para Deus, irmão Caio, não faça aparecer. Hoje em dia, gente, tem muita religião virou status, não é? O cara que é piedoso, então às vezes ele posta tudo o que ele faz. E às vezes a intenção de postar é receber o like, é receber o aplauso, é receber o tapinha nas costas. Então ele está falando contra esse tipo de coisa. Uma religiosidade ou atos religiosos com o intuito de. Então se eu subir aqui em cima desse altar agora para ministrar a palavra para vocês, é um ato. Talvez pode ser considerado como uma obra de justiça. Não uma esmola, porque a esmola é específico. Tá vendo? Ó? Elimonize caridade. Então, se eu tivesse falado, se a palavra fosse esmola, era esmola. Então, assim, é como se você generalizasse, Nath. É tudo que você faz para Deus. Entendeu? Talvez é porque às vezes é difícil de pôr para fora. Mas ficou claro. Então, gente, o dikaiosone, que é a palavra hoje mais aceita, vocês puderam ver até, inclusive, pela evolução da tradução bíblica da Almeida. Deixa isso bem claro. Ele começa as veionas chamando de esmola e depois ele muda. Por quê? Porque eles entenderam que a palavra mais certa não era elimosine, era dikaiosone. Ou seja, eu não estou falando de esmola ali, aquele primeiro versículo. Eu estou falando de tudo. Toda a minha prática religiosa precisa seguir esse preceito. Então, se você vai cuidar de uma pessoa, pastor, vai pastorear, cuidar de uma pessoa, você tem que tomar cuidado na sua intenção. É um dikaiosone. Estou fazendo uma obra de justiça. Mas por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Esse aqui também é um contraste entre os filhos de Deus, né, e os religiosos. Então, o tempo todo Jesus, ele entendia, Jesus sabia que os religiosos faziam aqueles atos, obras de justiça, com essa intenção. E ele vai mostrar, o filho de Deus não pode fazer assim. Então, ele continua, né, praticamente o Sermão do Monte é quase todo sei lá como é que seria a palavra, mas seria como se fosse um ato que expunha a religiosidade falsa. Entendeu? O tempo todo. Então tá lá. Volta aqui, Ellen, vamos lá, para você entender.
Existem os manuscritos originais do grego, certo? Existem milhares de manuscritos, ou frações de manuscritos no mundo. Alguns manuscritos estavam escritos nesse trecho, Mateus 6, Elimosine, e outros manuscritos estavam escritos de Caiozone. Se for o real, e sim, pelos estudiosos, tudo que eles entendem que a palavra mais correta, quase 100% de certeza, que era de Caiozone. Por quê? Uma palavra mais genérica. Nenhum copista mudava uma específica voltar para uma genérica. Eles sempre pegavam uma genérica e levavam para uma específica. E Elimosine é uma específica. Ele está falando de esmola. Do texto logo em seguida. Então, para tentar explicar, eles colocavam. Por isso que a versão eu gostei dessa ideia da Almeida. As versões mais antigas da Almeida usaram esmola. E as mais novas usam obras de justiça. É só isso. Só que faz toda a diferença. Por quê? Porque o primeiro versículo, ele está falando só da esmola ali, né, do 1 ao 4. Se muda para de Caiozone, ele está falando do capítulo inteiro. É tipo uma regra do capítulo inteiro. Ou uma regra geral das obras das obras de justiça. Ficou claro, gente? Mais alguma coisa que vocês querem colocar a respeito disso aqui? Então vamos lá. Então, acabou demorando mais. Era só uma ideia, só para vocês terem. Porque vocês vão ver isso na Bíblia, gente. Vocês vão ver esmola lá e depois você vai ler outra e não vai estar mais esmola. Entendeu? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, Jesus vai falar, tenham cuidado, não pratiquem as suas obras, as suas boas ações em público. Certo? Jesus não falou isso aí agora, nós acabamos de ler? Só que nós vamos ter que resolver essa aqui. Uma aparente contradição. Vós sois a luz do mundo. Mateus, um capítulo atrás, né, gente? Se a gente virar uma página, vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Aí no 6 ele fala: não pratique as suas boas obras em público. Como é que você resolve isso? Irmã Ana Clara, como que você resolve essa equação? Irmão Bradock quer falar. Depois de Bradock... Então, gente, no mesmo Sermão do Monte ele fala: para que vejam as suas obras. Aí logo depois ele fala: não pratique suas obras em público. Acho que o que diferencia aí é a intenção. E também porque quando o Senhor nos fala para sermos luz do mundo, são os frutos do Espírito que naturalmente nós damos. A nossa conduta natural como cristãos. Quando ele faz sobre tomar cuidado para não praticar as boas ações em público, é para não se amostrar, não é fazer pela sua própria, para se aparecer, para se vangloriar, para dizer que você é bom, para que as pessoas te reconheçam, mas para que o nosso reconhecimento, ele vem de Cristo. Então aqui é a intenção, que nós precisamos o tempo todo sondar o nosso coração. Qual que é o motivo que me leva a praticar isso? Eu tenho feito isso porque eu estou refletindo quem eu sou, que eu sou um cristão, ou porque eu quero provar quem eu sou para as pessoas? A gente não precisa provar quem nós somos. Nós só somos. Beleza. Alguém quer provar por que a Ana Clara está errada? Tô brincando, gente. Tá errada não. Então vamos lá, vamos continuar. Tá indo bem. É isso mesmo, gente. Eu tinha escondido as outras partes do versículo para não dar a resposta. Mas tá aí, ó. Como é que Jesus fala lá no anterior? Para assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E nesse aqui ele vai falar: não pratique as suas obras em públicos para. Então, o para indica o quê? A finalidade, a motivação. Ele não é que ele está falando, você não pode. Ó, André, quando você for ajudar um irmão, você tem que ser 007, você tem que esconder, chama o irmão numa rua deserta, toma aqui o dinheiro, irmão, não conta para ninguém.
Não é isso que ele está falando. Ele está falando do porquê que você faz isso. Então ele fala lá, para serem admirados. Então tem gente que faz as obras de justiça para a glória de Deus, e tem gente que faz as obras de justiça para ser admirado, receber palminha de homem. Políticos. Você entende, gente? Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Então, não há contradição na fala de Jesus. Não há contradição. Por quê? Porque, lembra que nós estamos falando que agora nós vamos começar a tratar o seu interior através do Sermão do Monte? Ou seja, não tem nada de mostrar. Eu nunca vou saber se eu, Diego, né, nunca vou saber se Márcia é de verdade. Mas Márcia, Deus sabe se ela é de verdade. Por que ela faz as coisas aqui? E ela precisa saber. E toma cuidado, gente, porque a gente é mestre em entrar no automático. E começar a fazer e nem saber mais por que eu estou fazendo. Ah, eu venho aqui, por que eu estou aqui nesse louvor? É para adorar a Deus mesmo, é o que eu gosto. Tipo assim, é meu hobby tocar música. Se eu estou exercendo meu hobby. Ou não, porque né, é legal, todo mundo quer, então eu também, sei lá. Por que eu estou fazendo as coisas aqui? Bradock. Bom dia. A gente sabe que existem várias instituições que praticam várias obras de caridade, né? A gente vê que no meio evangélico, né, como as igrejas batista, presbiteriana, a própria Universal, eles fazem muitas doações de cesta básica, não só no Brasil, mas pelo mundo, né? E até na área de saúde, prevenção de câncer de mama e outras coisas mais. Eu imagino que um evento dessa grandeza não passa despercebido, não, né? Então, todo mundo está sendo notório, né? Agora, não sei, igual no caso da Universal, né, que tem a Record, que faz parte deles, volta e meia estão divulgando essas coisas. Não sei se é para mostrar que a igreja está fazendo a parte social dela ou realmente é para mostrar, né, que está fazendo. Oh, boa, Bradock deu uma deixa ótima para a gente. Nem ia falar muito sobre isso, mas é importante, gente. Primeiro ponto. Toda instituição, ela precisa ter transparência. Porque ela está mexendo com dinheiro de doações, dinheiro de outras pessoas. Então, ao ela mostrar com a intenção de ser transparente, ok. Eu estou mexendo com o dinheiro dos outros. Então, eu tenho que ser transparente, eu tenho que prestar conta, eu tenho que mostrar os números, nós gastamos assim, nós ajudamos tantas famílias, e isso, de certa forma, estimula. O Jesus está falando aqui da sua religiosidade interior, Bradock, do que você... Lembra que, o que é obra de justiça? É porque vocês estão voltando muito para a ideia de esmola, esmola, esmola. Não chegamos ainda na esmola, gente, calma. É tudo. Então, quando você faz alguma coisa no seu contexto religioso, porque ele coloca aqui, ele traça só as 3 mais importantes da época, que era esmola, oração e jejum. Então ele está falando, no mesmo barco que nós estamos estudando aqui, nós estamos falando só esmola. Nós estamos estudando esmola, oração e jejum. Então, se for uma instituição, é desejável que ele fale. Porque tem que ser transparente. Isso é importante. É uma boa regra, é uma boa prática de gestão de uma instituição. Entendeu? E sim, toda instituição cristã e todo cristão precisa ser generoso, precisa estar atuando nessa área de ajuda ao pobre, de ajuda ao necessitado. Ponto. Nós ainda vamos chegar lá. Não é o tópico ainda a esmola em si. Né? O Elimomize, já esqueci. Tem que ler toda vez. Não é esse o tópico ainda. Mas, você entendeu, Bradock? Então, sim, tem que fazer, sim, instituições, principalmente, todas. Tem que ser transparente. Fala, dona Nádia. Eu ia falar exatamente isso aí, que principalmente quando é com dinheiro público, a própria lei exige que exista a publicidade, né? Tanto em questão de instituições, quanto essas transferências que vereadores conseguem, deputados, o governo federal, tudo isso aí tem que ser publicado exatamente para dar transparência na forma como esse dinheiro foi aplicado. Mas a intenção do coração dos líderes é só Deus que vai saber, né? Só Deus que vai saber. É isso. Agora, eu estou pensando aqui o seguinte, né? Que essa questão de fazer as coisas para aparecer,
Hoje você abre a internet e é o que mais tem. O povo vai lá, faz um vídeo dando dinheiro, dando uma feira de supermercado, e filma tudo e põe na rede. Assim, eu, do meu ponto de vista, é para aparecer, né, gente? Mas eu não sei a intenção do coração daquela pessoa. Eu não sei se Deus colocou no coração dele que ele tem que fazer aquilo. Às vezes para estimular os outros. Às vezes ele está fazendo aquilo ali porque Deus colocou no coração dele que é para ele estimular outras pessoas. Porque o alcance dele vai aumentar, né? E ele também, lógico que ele também vai ter vantagens. Mas, tirando essa parte da vantagem, eu não sei o que Deus colocou no coração dessa pessoa. Então, a gente tem que fazer também é não julgar, né? Porque eu não sei qual é a intenção de Deus. No meu coração, até hoje, o que Deus tem feito é falar, faz calado, né? Não manifesta. Então, assim, eu acho que Deus trata com cada um de uma forma que a pessoa... Até porque tem esse versículo aqui que fala, ó, deixa brilhar para que os homens, diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, se é para a glória de Deus, se realmente estou fazendo para a glória de Deus, então tem hora que vai aparecer e tem hora que não vai aparecer. Não Jesus falou, não aparece. Exatamente. Não mostra. Entendeu? Que não é regra de... Não é preto no branco. Nem, existe essas nuances aí que é você e Deus que vão saber. Você não tem que parar de fazer. Nem tem que fazer agora mostrando. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais fluida, mais natural. Fala, irmão. Mas tem alguns que é muito fácil você pegar. Igual o Bradock, ele trouxe aí o exemplo da Igreja Universal. Primeiro, não sai um centavo da Igreja Universal. É o povo que doa. O povo que doa e a Record, como uma emissora ligada da TV, faz campanha. Então, não sai um centavo do Bispo Edir Macedo. Sai da igreja. A igreja doa para ele fazer propaganda que está fazendo bem. O outro exemplo é os nossos amados da Igreja Quadrangular. Ano que vem é época de política. Você vai ver a carreata descendo aí do projeto Lucas, do projeto não sei das quantas, e SOS em Norte de Minas, só de 4 em 4 anos. Então, daí, pelas obras, você vê qual que é o verdadeiro sentido. Vamos lá, gente. Então, voltando nesse tópico aqui, a motivação... Posso falar? Só aproveitar aí essa oportunidade, porque quem viu a reportagem ontem, que lá em São Paulo, o prefeito de São Paulo lá, inaugurou com a Universal lá o batistério público. Um lugar lá que tem uma cascata, agora para batizar lá no meio da praça. Né? Então, aquilo ali é para ser visto, para todo mundo ver que eles estão batizando, que eles fizeram aqui, que a igreja quiser usar aquele batistério, pode usar e tal, né? Para ser visto pelos homens. Né? Recentemente, nós estávamos numa reunião de pastores, e os pastores pedindo a um político aí que fizesse aqui em Montes Claros a Praça da Bíblia. Escolhesse uma praça e para fazer um monumento lá falando da Bíblia e tal. Aí, adivinha qual a praça que foi escolhida e que poderia ser feita? Aquela praça fica lá perto dos motéis, lá na saída de Montes Claros. Né? Agora, qual a intenção de fazer isso? É para mostrar que que fez um monumento mostrando a Bíblia? Ou para que o mais importante, que era ler a Bíblia, que eles não leem? Né? Então, hoje nós estamos olhando assim, quais os critérios que nós estamos usando para as nossas obras de justiça? Quais os critérios que nós estamos usando para aparecer, para ajudar as pessoas a divulgar, ou uma coisa que nós usamos para nós mesmos? Nós tomamos atitude, agimos de acordo, Deus coloca no nosso coração e ninguém precisa ser visto. Você faz porque isso é justiça para você. Assim eu penso. Então, gente, vamos seguir aqui. Então, o tópico agora é a motivação errada contamina a obra. Então, você pode ir lá, tá se esforçando, né, irmã André? É uma pessoa muito esforçada no louvor, né? Eu estava comentando com os irmãos assim, pessoa que sempre está ali se esforçando, fazendo o máximo para entregar o melhor, né? Uma referência para nós ali do louvor em termos de excelência. Né? Ela sempre entrega o máximo. Mas você já pensou toda essa entrega, irmã André, e no final das contas, Deus não receber nada? Que tristeza, cara. 1 Coríntios vai falar isso aqui, gente. 1 Coríntios 3.
do 11 ao 15. Eu lembrei disso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, então nós temos fundamento que é Jesus, né? Nossa fé. E a gente vai edificar coisas sobre esse fundamento que é Jesus. Tem gente que está edificando coisas preciosas e tem gente que está edificando porcaria. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá recompensa. Então, ó, pelo todo o trabalho que, eu falei, a irmã André é o nosso exemplo aqui hoje, né? Todo esse trabalho que ela... Cara, Deus promete uma recompensa, não vai ficar em vão. Você pode ficar de boa, não vai ficar em vão. Se você não contaminar isso com o desejo de aparecer. Se você não contaminar isso com coisa errada. E ele vai falar aqui, ó, vai passar pelo fogo todas as obras de todo mundo. Ele vai falar, aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, depois que o fogo passar, esse vai receber recompensa. Se a obra de alguém se queimar, essa sofrerá perda, porém será salvo. Mas como através do fogo. Sem galardão. Sem recompensa. Até porque ninguém é salvo pelas obras, gente. Essas obras de justiça, as coisas que a gente está falando, tem muita coisa que o Senhor promete galardão para a gente. Ele não fica devendo nada para ninguém. Certo? Agora, se a gente deixar isso contaminar, né, isso não tem valor para Deus. Vai ser queimado um dia e nós vamos saber. Todo mundo vai saber um dia quem é de verdade. Né? E o que a gente fez foi de verdade. A gente pode ter feito muitos anos errado, com a motivação errada. Bem, então, vamos seguindo aqui. Então, o mestre nos aponta, né, o risco de corrermos, de aplicarmos, né, de praticarmos nossas obras de justiça com a motivação errada. Isso pode corromper. Né? Porque fazemos as coisas para... o que fazemos para Deus, gente, a motivação faz toda a diferença. Ou seja, a gente tem que redimir, inclusive, o nosso interior, principalmente o nosso interior. A gente redimir isso, as nossas motivações, as coisas que vêm de dentro. O porquê fazemos as coisas. Para Deus importa. Pode ser que é o mesmo dinheiro que a gente vai doar para uma pessoa carente, vai ajudar. É o mesmo dinheiro, às vezes. Só que Deus recebe um e não recebe o outro. Porque um tem intenção e a outra tem outra intenção. Né? E agora chegamos, gente, como nós vamos provar a nossa motivação? Como é que eu vou saber que eu estou fazendo isso de um jeito certo ou de um jeito errado? A irmã Lu já falou que não sabe, eu já ia falar ela, mas ela já foi logo. Eu já vou falar logo porque é uma coisa interior, né? Então, como que a gente consegue mensurar as nossas motivações interiores? De forma técnica, então psicológica. Fala para nós aí, Ana. Como que a gente pode provar que uma pessoa está com a motivação certa? De forma objetiva. Eu penso, né, que é uma questão de conforto mesmo que a pessoa sente. Então, quando você está fazendo uma coisa que você sente que está assim numa motivação, você tem os seus valores, você sabe as suas questões, a sua moral, e aí você está fazendo uma coisa com uma motivação errada, eu imagino que deve ter um sentimento de desconforto, assim, ou então de não esclarecimento das coisas. E quando você está numa motivação certa, uma coisa ali de acordo com os seus valores, com a sua moral, com o que você acha certo, tem sim uma certeza, eu penso. Amém. Isso, sim, tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora, gente. Isso aqui é do Martin Lloyd Jones. Ele traz algumas coisas que vai nos dizer para a gente conseguir provar o nosso próprio coração. Amém? Então anota aí para você começar a pensar e refletir sobre isso. Primeiro, preocupação exagerada com a opinião alheia. Se você está fazendo aqui no altar, irmã, tocando e adorando, e aí quando dá errado, você sente um lixo. Deixa eu descer do altar aqui para falar uma coisa. Você sente o cocô do cavalo do bandido.
Entendeu? Tem gente que... Então, gente, tem gente que sente assim, horrível. Por quê? Porque está preocupado com a opinião dos outros mais. Então, se isso acontece, começa a... E, tipo assim, eu não... Ela pode sair daqui plena, descer desse altar aqui, eu nunca vou saber isso dela. Ela sabe. Ela sabe. Então, a pessoa não se satisfaz com a obra em secreto, ela precisa que os outros vejam, né? O sintoma é o desejo que o seu nome apareça, que o sacrifício seja notado, que a sua generosidade seja comentada. Então, que você faça, se o pessoal não comentar, não tem graça. Né? Então, por isso que a gente vê muita gente tocando trombeta. Né? O que seria o tocar o trombeta de hoje, gente? É o Instagram, é o TikTok. Então, a gente toca trombeta, a gente começa a mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo, para as pessoas dar like, para as pessoas comentar, para as pessoas fazer. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Até porque a gente posta. Porque às vezes é melhor não postar. Se está na dúvida, não posta. Segundo, senão acaba o nosso tempo. Sentimento de ressentimento e frustração. O indivíduo fica incomodado, ressentido ou desanimado se a boa obra passa despercebido. Não recebe elogios, não gera reconhecimento, o sintoma de tristeza e raiva pela falta do aplauso. Por quê? Porque a intenção não era ser reconhecido pelos homens. Se não for reconhecido, ele trabalhou e não recebeu o salário. Então ele vai ficar, quem é que já trabalhou e não recebeu um salário? O quanto que é injusto, né? Ruim, né, Gera? Esses anos de caminhada, com certeza já ter tomado um tombo aí na vida ou outro. Quantos tombos a gente já tomou? Já tomei uns tombos na vida. É ruim, gente, é injusto, porque eu trabalhei e não recebi. Então, se a sua vontade é o aplauso humano, se não chegar aos aplausos, você fica chateado, ressentido. Né? Você se sente desvalorizado, não reconhecido, e aí a pastora e o pastor vão saber que é muito difícil fechar os líderes no final do ano. Falta líder de departamento, por quê? Para de fazer. Aí eu fui líder não sei o quê, ninguém me reconhece, ninguém não sei o quê, lá, e abandona. Não quero mais, não faço mais. Por quê? É um sintoma de quem não está fazendo para Deus, está fazendo para si. Então, gente, ressentimento, frustração, começa a colocar isso no seu coração. Os líderes têm que se provar muito. Tem que se provar, gente. O foco no ator, no eu, e não na ação. Né? A pessoa frequentemente se pega analisando ou recordando sua própria bondade. Poxa, eu fui generoso, né? Aí, isso é muito mais interior ainda. O cara fica, ele termina de fazer, ninguém vai saber. Irmã André, de novo. Ninguém vai saber, ela pode sair daqui, pô, arrebentei hoje, viu? Não, toquei demais. Gente, eu ajudei aquele fulano. Ninguém viu ela, só eu. E se você começar a falar isso, a você ficar se alisando, isso é uma prova do que você está fazendo com uma intenção errada. Está maculada a sua obra. Gente, você tem que esquecer. Você tem que fazer só. Faz e não se fica se achando porque você fez. Então, mais ou menos isso aqui, né, gente? Gente, é lindo. Eu não consegui achar o texto, né? Eu emprestei meu livro para ela não leu ainda, mas também. No livro lá, Desconforme-se. Tem um trecho, gente, que é muito legal, que ele vai falando sobre os imperadores romanos mandando cartas uns para os outros. Né? Eu não sei se é o Plínio, esqueci. Lá tem o desfecho, né? É os imperadores falando do problema dos cristãos. Então ele está falando, né? Tipo assim, eles tinham um preconceito que os cristãos comiam carne humana, porque lá, né? Quem comia a carne e o sangue. Então, eles achavam que tinha ritual de comer gente lá nos cristãos. Eles falando assim, eles estavam discutindo sobre o problema dos cristãos. E aí fala um dos problemas que eles colocaram. Gente, esses cristãos, eles não contentem em ajudar só os deles, não. Eles estão ajudando os nossos também. E estava gerando um desconforto. Porque eles estavam querendo reavivar a religião pagã, só que ele falou, acho que nós vamos ter que fazer tipo os cristãos para ajudar os outros. Então, era uma marca da igreja primitiva ajudar as pessoas. Era tão grande que os imperadores estavam vendo isso como um problema, porque as pessoas começavam a ser cuidadas e viam Deus nisso e se convertiam, talvez. Isso era e com certeza, né, era um canal de conversão para aquelas pessoas. Mas você vê, isso está no cerne da igreja, no nascimento. Jesus, o imperador romano ali, nos primeiros 100 anos.
da igreja. E a gente tem que olhar, será que nós não estamos perdendo isso? Nós não estamos perdendo a nossa essência? Continuando, gente, para você pegar. Seletividade nas obras de justiça. Não é esse o meu ministério. Eu não quero limpeza, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu começo a selecionar o que eu vou fazer para Deus. Você já viu isso acontecendo em alguma igreja, pastor? Isso deve acontecer em muitas igrejas, mesmo isso aqui. As pessoas selecionando, gente. Isso é absurdo. Isso é absurdo. As pessoas não estão dispostas a fazer obras que não são visíveis, que não dá prestígio. Ajudar, às vezes, um idoso, pobre, que está doente. Aí você vai lá cuidar, ninguém vai ver. Isso aí não faz. Agora, querer vir subir para cima para cantar? Ô, você abriu as vagas, abre uns vagas para o ministério. Vai encher. Vai encher. Você não sabe nem cantar, mas ela quer vir. Nesses anos todos, gente, direto, as pessoas chegam para mim, né, 7 anos de presidente de louvor, chegam para mim, tem um ministério, Deus falou comigo. Tá bom. Então, começa a vir nas orações na escola bíblica. Aí Deus desfala logo em seguida, porque não consegue acordar domingo para estudar, porque é regra. Tá faltando gente do louvor aqui, displicência deles. Ou, talvez tenham bons motivos. Mas é regra. A pessoa que não está fazendo está em desobediência. Ponto. Se não tiver um bom motivo. É claro, que a gente não é empresa aqui, nem ficar chicote nas costas de ninguém. Tá bom? Mas é isso, gente. Seletividade nas obras é uma marca das pessoas que estão fazendo a coisa com a motivação errada. Então nós precisamos mudar isso, né? Precisamos estar, como é que eu vou dizer? Atentos a toda a necessidade da igreja, seja ela qual for, das pessoas, da família, da sociedade, seja quanto for. A gente tem que exercer a nossa... Então, gente, e outra coisa, julgamento e comparação. Então, isso é uma outra questão, né? O indivíduo tenta usar as suas obras de justiça como uma métrica para julgar a espiritualidade e a dedicação dos outros. Tá vendo? Eu venho aqui na oração, toda terça-feira eu tô lá na casa de Alisson, tô não sei o quê. Aí o tanto de gente que não vem, e não sei o quê. E nós vamos para a escola bíblica, esse povo não quer saber nada de Deus. Então começa a julgar os outros baseados no que eu faço. Então o que eu faço provavelmente está contaminado. Entendeu? Então você não pode olhar para isso e achar mérito em você. As obras que você faz, para essa pessoa que é pobre de espírito, que entende, cara, eu estou fazendo aqui, é um privilégio poder ajudar a obra de Deus, é um privilégio poder aprender com Deus. Eu sou pobre, eu preciso desse presente que é a palavra de Deus. Agora, quando eu uso isso para achar que eu sou melhor que um outro irmão que não teve essa revelação, então provavelmente já está contaminado. Pode falar, Nath. A primeira coisa que a gente falou aqui é que a gente vai estabelecer a nossa relação com Deus, uma relação de pais e filhos. Então, nós somos uma família. Deus é nosso pai, nós somos os filhos, nós somos irmãos, somos uma família. E nós também temos famílias, né? Cada um tem sua família. Eu tenho a minha, vocês têm as suas. E lá em casa tem uma coisa que a minha mãe fala sempre com a gente, desde sempre, vocês têm que participar da casa. Então, a casa está acontecendo e você tem que participar dela porque você mora aqui. As coisas estão... Você não pode ficar alheio a uma coisa que está acontecendo na sua casa. E não é como se tivessem... Cada um tem sua obrigação, mas se eu não posso fazer a minha obrigação, ela vai fazer porque precisa ser feito. Se ela não pode fazer a obrigação dela, eu vou fazer porque precisa ser feito. Independente de quem seja o dono da obrigação, está lá e precisa ser feito. Então, não importa se a outra pessoa não fez. O que importa é que tem uma casa, tem uma família e tem uma coisa a ser feita. Se eu vou fazer tudo, ou se outra pessoa vai fazer tudo, o que importa é que precisa ser feito. E se a gente se denomina da família de Deus, existem coisas que precisam ser feitas, independente de quem vai fazer elas. E se você não quer participar das coisas que precisam ser feitas, se você está incomodado que você está fazendo mais do que a outra pessoa que mora na sua casa, embora você more na casa, então talvez você não devesse participar da casa, porque você não quer ajudar com a manutenção dela.
Uma vez que você é dessa família, faz sentido que você ajude, porque em algum momento alguém vai precisar descobrir. E se a nossa relação com Deus é de pai e filho, então tem coisas que precisam ser feitas. Não porque você fez ou porque alguém fez, mas porque a família precisa que essas coisas sejam feitas. E se você participa da família, você tem que fazer, mesmo se for tudo ou mesmo se for uma. Amém. É isso, gente. A maturidade te leva a participar. Os crentes maduros, eles contribuem, eles estão aqui para o que der e vier. Por quê? Porque quanto mais velho você fica na casa, quanto mais maduro você fica, em tese, mais você tem que ajudar. As minhas menininhas, quando elas eram pequenininhas, não ajudavam nada. Pelo contrário, elas bagunçavam. E tem irmãos que estão nessa fase de maturidade. Eles estão bagunçando, dando trabalho. Mas amém que eles estão lá, que eles precisamos, nós queremos mais irmãos que entrem na fé. Mas em algum momento, com os passar dos anos, essas pessoas precisam amadurecer. É o ciclo natural. E a partir, quanto mais idade as minhas filhas têm, mais obrigações elas têm, porque elas estão mais maduras. Elas têm que ajudar mais. A pessoa que não quer, por isso nós temos geração de pessoas imaturas. Porque não quer contribuir. A falta de desejo de contribuir, o pensar só em si, é um diagnóstico da falta de maturidade. Ele não se vê ali. Mas o mais importante, assim, o que nós estamos debatendo aqui agora é: olha para dentro de você e começa a sondar. Porque pode fazer. Às vezes, ninguém tá fazendo, eu vou, eu faço, tá vendo? E tipo assim, se esses sentimentos começarem a brotar no seu coração, significa que precisa mudar. Ou melhor, não faça. Porque se não for para Deus, você está perdendo o seu tempo. Você precisa, irmão Caio, de uma sinceridade violenta para com Deus, para com a sua vida. Porque senão você está perdendo seu tempo, cara. Não permita que o diabo roube de você, irmão André. A bênção que é, tudo que você tem entregado para essa casa, não permita, porque ele rouba. Ele não tem, ele tem a mão grande e leve. Grande e leve, né? Passa que você nem vê. Bem, gente, vamos. Ixi, acabou. Temos mais coisas para falar. Mas deu a hora. A gente termina na semana que vem. Última aula do ano. Acabou, né? 10 horas? Acabou. Deu 10 horas já, né? Acabou. Bem, vocês querem ouvir o finalzinho aqui então? Já, gente, ó. Pois não receberão a recompensa de seu pai que está no céu. Então Jesus vem falar sobre isso aí, né? Ou seja, o que ele está falando aqui, gente? A única recompensa daqueles que fazem as coisas para Deus e esperam o aplauso humano, está contaminado, é o aplausinho das pessoas. É só isso que você vai ter. Ou seja, Deus não te deve nada. Se você queria isso, é isso que você vai ter. E outra, se não tiver também, pode ficar com raivinha que também Deus não contaminou. Essa oferta está suja. E Deus não recebe esse tipo de coisa. Né? Isso. Né? Considerações finais, gente. Jesus não está falando contra as disciplinas espirituais, tá? Nunca pense que Jesus está falando contra isso. Pelo contrário. Quando ele está falando, quando ajudar as pessoas, o outro versículo vai falar, quando orares. O outro versículo vai falar o quê? Quando jejuares. Ou seja, o que esse quando revela sobre Jesus? Ele tem uma expectativa que você, irmã Ellen, ore, jejue e ajude as pessoas. Ponto. Ele espera que você faça isso. Entendeu? Ele espera. Então ele não está falando contra isso, né? E é isso, gente. Pense em tudo que você está fazendo. Né? Eu sei que é um tema que falou muito ao meu coração e eu estou sondando muito meu coração desde que eu tenho estudado sobre isso. Isso é só o versículo 1, gente. Na próxima vai fazer o 2, 3 e 4, que vai falar especificamente sobre a esmola, a ajuda ao próximo. Amém? Então hoje nós tivemos uma ideia do todo e agora vamos começar a vir caixinha por caixinha especificamente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.